Você está prestes, faltam menos de 2 horas. Você está prestes a viver o melhor ano da sua vida. Você está prestes a entrar no ciclo da colheita mais abundante da sua vida. E eu repito que talvez você que me veio pregar pela primeira vez hoje diga: esse cara é motivacional. Eu não sou. É uma palavra de final de ano. Eu não lembro de ter pregado uma mensagem tão motivadora como essa. Não lembro. Normalmente, eu não prego o que quero, eu prego o que o Espírito me dá. Normalmente as palavras que o Senhor me dá são muito duras. Tão duras, que vocês dizem aí pelos bastidores, que eu bato até devolver o dinheiro. Né, Bianca? Né, Rai? Né, Maria Clara? Esse pessoal jovem aí diz nos bastidores, e os velhos também dizem, que eu bato até devolver o dinheiro. E ouvindo isso de um, ouvindo isso de outro, às vezes isso me dá crises. Como me deu esse ano, em algum determinado momento agora, dos últimos meses do ano, eu preguei uma palavra muito dura de novo, porque foi a que o Senhor me deu. E eu ajoelhado, em intimidade com o Senhor, disse: Senhor, por que eu bato tanto na igreja? Eu vejo os profetas aí, e eu já fizeram até meme aí, vocês. Eu queria ser profeta, porque é muito bom ouvir um profeta pregar, irmão. Eu amo. É uma palavra que joga para cima, é uma palavra que motiva. E eu sei que não é porque eles querem, é porque é a unção que eles carregam. E eu em crise, agora recente, alguns meses atrás, questionando a Deus por que eu batia tanto na igreja. Pelo um encargo apostólico. A resposta dele me foi muito alentadora. Porque ele disse: Mardônio, você não bate na igreja. Eu digo: não? Disse: não. Você bate naquilo que parece igreja, que finge ser igreja. E você bate para que se tornem. Isso me deu um alívio. Mas para que você não pense que a palavra de hoje é de um pregador motivacional, preparando ela segundo a revelação que o Senhor me deu. Eu lembrei de 2016, do culto da virada de 2016. A data exata era essa, 31 de dezembro de 2016. Na época, nós tínhamos 3 anos de igreja. Não congregava conosco 100 pessoas, e nós fazíamos estes cultos da virada na casa dos apóstolos, Daniel e Lidiana, porque tem um terceiro andar lá, uma varanda, onde a gente ainda usa. Hoje tem um tabernáculo de oração, a gente se confraterniza sempre lá, como nos confraternizamos agora em dezembro, os pastores, a equipe de governo. Lá tem uma vista linda para a beira-mar, então a queima de fogos é muito bonito, se vê de lá. Nós fazíamos o culto lá. E naquele 31 de dezembro de 2016, eu tinha preparado de mim mesmo. Na época eu ainda pregava de mim mesmo. Uma palavra motivacional. Era uma palavra alegre. Era uma palavra que jogava para cima, porque afinal de contas, era um culto da virada. Mas, quando eu adentrei ao meu banheiro, e não tem lugar nenhum, irmão, que Deus fale mais comigo que tem no banheiro. Ele falou de novo hoje. Não sei porquê. Talvez porque lá eu esteja totalmente despido. Física, emocional e literalmente. Lá não tem capa de pastor, lá não tem máscara de apóstolo, lá é só eu e ele. Naquele 31 de dezembro de 2016, quando eu entrei no banheiro para tomar banho, o Espírito do Senhor me disse: vocês vão fazer o quê? Eu digo: celebrar. Hoje é ano novo, é comum celebrarmos. E o Espírito disse: celebrar o quê? Eu digo: celebrar, Senhor. E ele falou, perguntou pela segunda vez: vocês vão celebrar o quê?
E eu respondi de novo: celebrar, Senhor. E ele pela terceira vez disse: vocês vão celebrar o quê? Irmãos, e se Deus fala no silêncio, quanto mais em uma frase. Quando na terceira vez que ele disse para mim: vocês vão celebrar o quê? Eu percebi que ele não queria que nós celebrássemos. Então eu perguntei ao Espírito: o que você quer que eu faça? E naquele 31 de dezembro ele disse: eu quero que você coloque o povo para chorar. Eu digo: não, Senhor. No Réveillon, no culto da virada, o Senhor quer que eu coloque o povo para chorar? Ele disse: é. Vocês vão celebrar o quê? Uma cidade que está entregue à prostituição, uma cidade que está entregue ao crime, uma cidade que está entregue à pedofilia, uma cidade que está entregue a tantas coisas. Vocês vão celebrar o quê como em minha igreja? Depois de chorar com ele ali no banheiro, eu saí de lá e preparei um esboço baseado em Neemias 1, e naquele 31 de dezembro, alguns aqui devem lembrar, a Jô deve lembrar, o Daniel deve lembrar, a Lidiane deve lembrar, não sei quantos estavam lá na época. Nós terminamos aquele ano. O culto da nossa virada foi a gente chorando por Fortaleza, clamando para que o Senhor restaurasse essa cidade. Só que essa virada está diferente de todas as demais. Hoje de novo, não porque eu pedisse, não porque é um ritual, não porque acontece sempre, mas hoje eu acordei angustiado. Isso acontece com uma certa frequência. Sempre que algumas pessoas muito ligadas a mim estão passando por alguma coisa, por alguma aflição, por alguma angústia, eu sinto também, é paternidade. E logo depois de alguns momentos que eu já estava angustiado, uma pessoa sinalizou que ela estava muito triste. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, é por causa dela? O Senhor disse: não. E quando eu fui entrar no banheiro, de novo, ele disse: Mardoni, você está angustiado. E algumas pessoas também estão. Eu nunca engravidei, né? Apesar da protuberância de parecer estar grávido, mas já fazem uns 30 anos que eu estou com essa barriga e o menino nasce. Mas eu nunca engravidei, mas acompanhei algumas pessoas grávidas. E o que o Senhor me falou dentro do meu banheiro hoje, talvez faça sentido, principalmente para as mulheres que já engravidaram. O Senhor disse: algumas pessoas, quer sejam homens, quer sejam mulheres, amanheceram hoje grávidos. E a angústia é por causa dessa gestação. E você que amanheceu angustiado hoje, porque assim, presumo eu, é uma mulher que está em trabalho de parto. É muita angústia, é muita dor. Mas quando a criança nasce, então toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela aflição, todas aquelas contrações, elas são substituídas pela alegria de contemplar aquilo que foi gerado nascendo. Então escute, você que amanheceu, essa palavra é para você. Você que amanheceu essa manhã angustiado e triste, você está assim porque o Senhor está gerando em você e através de você algo novo, grandioso. E eu repito porque o Senhor mandou repetir: será o melhor ciclo da sua vida, o melhor ano, o melhor momento. Chegou o tempo de Deus cumprir promessas na sua vida. Eu não lembro de ter pregado uma palavra tão motivacional e tão profética. Eu não lembro. Nem mesmo em culto de viradas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Fica bonita assim a foto? Não fica, né, filha? Já consertaram a live? Toda vida que eu vou pregar dá problema, né? É o inferno conspirando contra. Ele tem ódio de mim, eu tenho ódio dele. E tu doido para fazer um rios. Quando fizeres algum voto ou promessa
cumpre-os sem demora. Pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes, e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Nas primícias deste ano, que acaba hoje, o Senhor me deu o tema para o próximo ano. Nem sempre isso acontece. Às vezes chega lá junho, julho, Ele já me deu em outubro. Me dá uma angústia, me dá um desespero, porque não vai passando um tempo, mas para esse ano que se iniciará, Ele me deu no início desse ano que está acabando. E o tema desse ano, 2026, é o ano do cumprimento de promessas. Ele me deu durante as primícias, eu não sei qual foi o dia, mas Ele me deu durante as primícias. Deus vai cumprir algumas promessas sobre pessoas que aqui estão. Você não veio por causa de um convite, você não veio porque você não tinha outra opção, você veio para cá para ouvir essa palavra que o Espírito mandou eu pregar, para te confirmar que você está aqui para ouvir que o Senhor vai cumprir algumas promessas sobre algumas pessoas, algumas promessas que Ele prometeu há décadas. Chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento dele cumprir isso. Ele, não fui eu. Ele escolheu 2026 para cumprir promessas sobre algumas pessoas aqui. Foi Ele que escolheu, eu não tenho poder de escolher. Não é porque eu estou pregando, Ele que me escolheu para pregar e Ele que me deu a mensagem. Já está cumprindo, né? O Deus que cumpre promessas, escute isso, determina o tempo certo para que elas aconteçam. O Deus que cumpre, que faz promessas, não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, mas Ele determina um tempo para fazer. O ponto é que Ele normalmente não diz o tempo. E aí, porque às vezes passa um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você e eu pensamos que Ele não vai cumprir. Pois Ele mandou-me como profeta nessa noite para dizer: aquilo que Ele prometeu para você ainda está vivo e de pé, e Ele escolheu esse ano para Ele cumprir na sua vida, na sua vida, na sua vida. Tem coisas que Deus promete e se passam 300 anos para se cumprirem. 1 Reis 13, 1. Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado, como é o nome do homem? Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. O Deus que faz promessa, Ele é tão preciso que Ele dá o nome do homem. Deus disse: da descendência de Davi vai nascer um homem que o nome é Josias. E aí talvez os do tempo da profecia pensavam que era no ano seguinte, pensavam que era daqui a 10 anos. Sabe quanto tempo demorou para essa profecia se cumprir?
300 anos. 300 anos depois, em 2 Reis 23, 14, diz assim, ó: semelhantemente o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal, e derrubou todos os postes ídolos consagrados à deusa Azera, e profanou os lugares onde estavam, enchendo-os com ossos humanos. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sob as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. A profecia feita 300 anos antes se cumpriu 300 anos depois. Deus deu até o nome, porque Deus, quando entrega a profecia, Ele entrega no endereço certo. Quem entrega com o endereço errado é o Correio, é o Mercado Livre, é a Shopee, é o TikTok, mas Ele entrega com o endereço certo. Podem passar 100, 200, 300 anos, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. Tem coisas que Deus promete e se passam 200 anos para se cumprirem. Isaías 45:1 diz assim, ó: assim, pois, Titel, o que é que tu está fazendo com o meu menino? Tá beliscando o bichinho? Faço não. Assim, pois, ao ser ungido, como é o nome do homem? Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Usando o profeta Isaías, Deus disse: eu vou usar um homem chamado Ciro. Não é o Gomes não, é outro Ciro. Talvez ele use esse, não sei. Usa o profeta Isaías e dá o nome. Talvez quem estava naqueles dias pensava que era coisa para uma semana, para um ano, para 10 anos. Mas 200 anos depois, Esdras 2:1. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. 200 anos depois, o que Deus prometeu, o que Deus profetizou através de Isaías, Deus estava se cumprindo, porque podem passar os séculos, mas o que Deus prometeu vai acontecer. Tem coisas que Deus promete e acontece no mesmo dia, irmão. 1 Reis 22, 28. Contudo, Micaías afirmou: se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Enquanto 400 profetas profetizavam que Acabe iria ter vitória contra a Síria, um profeta verdadeiro chamado Micaías se levantou e disse: você vai ser derrotado e vai ser morto nessa batalha. E o rei ainda disse assim: não, mas tem 400 dizendo que eu vou ter vitória. Mas quando o profeta de Deus, ele disse assim: se você voltar vivo, Deus não falou pela minha boca, eu uso a mesma palavra. Se não acontecer o que Deus está mandando eu dizer para você nesse ano, Deus não falou pela minha boca. Porque eu não estou pregando o que quero, estou pregando o que Ele mandou. No mesmo dia, 1 Reis 22, 34. De repente um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. A armadura do rei era
praticamente impenetrável. Um soldado atirou a flecha para cima. E a flecha caiu na brecha da armadura. Porque o que Deus promete se cumpre. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volte e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro, diante dos arameus sírios, mas ao cair da tarde ele morreu. Porque o que Deus falou ao teu respeito, através de um profeta verdadeiro, não importa quantos profetas falsos estejam tentando anular, mas o que Deus liberou ao teu respeito, através de um profeta verdadeiro, vai acontecer segundo disse o Senhor. Em favor do seu povo. Deus faz promessa até para ímpio. Em favor de você, Deus pode usar até o ímpio para favorecer você. E libera promessa até para o ímpio para favorecer você. Porque o propósito de Deus é cumprir na sua vida, não é na vida do ímpio. Mas se necessário for, Ele promete até para o ímpio. Quer que eu prove? O historiador aos Hebreus, Flávio Joséfo, o historiador dos Hebreus, Flávio Joséfo, escreve, relata no seu 9º livro, que o ano é 332 a.C. Alexandre o Grande partiu para conquistar Jerusalém. E quem partiu para conquistar Jerusalém era Alexandre o Grande. Já tinha conquistado a Judéia, já tinha conquistado parte do Império Persa, só faltava conquistar Jerusalém. E ele monta no seu cavalo, pega os seus melhores soldados e os seus principais generais e parte contra Jerusalém. O sacerdote Jedua, quando soube que Alexandre estava marchando contra Jerusalém, ficou desesperado. Eu também ficaria, irmão. Só que homem e mulher de Deus sabe como é que resolve o seu desespero. É na presença do Senhor, é buscando Deus, é orando, é jejuando, é se consagrando. É ali que o desespero vai embora, é ali que a angústia vai embora, é ali que a tristeza vai embora, na presença do Senhor. E Jedua se reuniu com os sacerdotes, e Deus deu uma direção para Jedua: vistam-se sacerdotalmente, coloquem suas vestes sacerdotais e vão para frente da porta de Jerusalém esperar Alexandre o Grande. Você ia? Vou chamar o Rogério, o João Paulo, o Daniel, os pastores daqui, Renato, Irã não, que é muito frouxo. Vão invadir a Boa Vista, vamos ficar tudo de talite ali, na porta da Rua Larga ali. Foi o que Jedua fez. Porque foi a direção que Deus deu. E quando Deus dá uma direção, meu irmão, Ele se responsabiliza. E aquilo que Ele promete, Ele vai fazer. Está lá Jedua com os sacerdotes diante da entrada de Jerusalém. Não tinha um soldado com um pedaço de pau, não tinha um soldado com a espada, com a faca, com o canivete, nada, só os sacerdotes. E lá vem Alexandre o Grande, se aproxima de Jerusalém, e quando ele viu aquela cena, arriou-se do seu cavalo, chamado Bucéfalo,
E diante dos sacerdotes, tendo atrás os seus generais, Alexandre o Grande se prostrou. Até o momento que o seu general Calístenes alertou: Alexandre, tu é o grande. Tu é o grande e tu estás prostrado diante desses homens comuns. E Alexandre o Grande disse: não, eu não estou prostrado diante deles. Eu estou prostrado diante do Deus que, quando eu era menino, me prometeu que eu conquistaria os reinos dessa terra, que eu conquistaria povos nessa terra, mas que quando os sacerdotes dele estivessem diante de mim, eu teria que me prostrar diante do Deus deles. Ele me prometeu que eu seria o grande homem que eu sou. Mas ele me disse, porque esta cena que eu vi no mesmo dia que Deus me prometeu em sonho, eu vi estes sacerdotes prostrados diante de mim. Aliás, posicionados diante de mim e eu prostrados diante deles. E ele me disse que haveriam sacerdotes com meu nome. E Jedua disse para Alexandre o Grande: pois Deus, quando mandou eu me perfilar aqui com os sacerdotes, me mandou dizer que neste ano, só naquele ano, todos os sacerdotes, todos os filhos de sacerdotes que nascessem, teriam que se chamar Alexandre. E Alexandre disse: ninguém, enquanto eu for vivo, ninguém pode atacar Jerusalém. Deus prometeu para um ímpio e cumpriu, para favorecer o seu povo. Tem coisas que Deus promete e Ele cumpre 25 anos depois. Gênesis 15. Todo tempo eu tenho que estar olhando o relógio, que eu só tenho até meia-noite para pregar. 11h45? Não me mata o susto, que eu ainda estou na introdução. Gênesis 15, 1. O Rogério disse que eu demoro na mensagem porque a introdução é grande, né? Eu ainda estou na introdução. Passados esses acontecimentos, presta atenção, não leia, escute em nome de Jesus, deixa eu te dar um conselho. Não leia a Bíblia em um ano, irmão, por favor, não faz isso. Não leia a Bíblia em um ano. Medite nela todo dia. É isso que Salmo 1 diz. Não manda ler em um ano. Você vai ler em um ano, você vai perder detalhes. Eu vou te dar uma prova aqui que você perde detalhes lendo em um ano. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, aqui ainda era Abrão, por intermédio de uma visão. O que ele disse? Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascidos da minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Abraão tinha 75 anos. E tem gente que só porque já está com a idade avançada pensa que Deus ainda não pode cumprir promessas da sua vida.
Eu venho mais uma vez como profeta de Deus para te dizer, não importa se você tem 40, 50, 60, está prestes a fazer 70, mas o que Deus cumpriu, Ele ainda vai, o que Deus prometeu, Ele ainda vai cumprir. Deus não está olhando para a sua idade, para cumprir o que te prometeu. Ele está olhando para a promessa. Ele tinha dito que Abraão ia ser pai de nações. Abraão já tinha entregado os pontos. Não, eu não vou ser herdeiro. Eu não vou ter herança, é Eliezer que vai herdar. E com 75 anos disse, não, é um filho legítimo. E depois de um determinado momento, Abraão ainda dá uma sugestão. Diz, não, Sara não é mais de nada. Ele também não era não, viu? Naquela época não tinha o que tem hoje, a tecnologia está avançada. Naquela época não tinha uns azulzinhos, uns marronzinhos, que agora não é só azul, é marrom, né, Irã? Tinha uns azulzinhos, mas agora é uns marronzinhos, entendeu? Na época de, eu vou dizer, eu digo ou não digo? Eu vou falar, eu vou falar. Na época de Abraão não tinha um remédio que começa com T. Eu estava indo tão bem. Então eu vou melhor. Não tinha Tadala não na época. Então Sara já tinha passado, Abraão também, meu irmão. Mas não importa se passou, Deus sabe fazer. Ele não precisa de Tadala, Ele não precisa de Cialis, Ele não precisa de Viagra. Quando Ele promete, Ele cumpre. A promessa feita a Abraão, qual foi? Um filho legítimo. Deus prometeu? Sim ou não? Mas não disse o tempo. Um ano depois, conforme está relatado em Gênesis 16, Abrão e Sarai, ainda era Abrão e Sarai, tentam antecipar a promessa de Deus segundo as suas forças. Você não tem que antecipar a promessa de Deus segundo as suas forças. O que você tem que fazer é estar posicionado, porque no tempo que Ele determinou, e o tempo que Ele determinou é agora, Ele vai cumprir. Só que Abraão e Sara, um ano depois, já estão com a própria força do braço, tentando antecipar. Sara faz uma sugestão para Abraão, meu irmão. Tem uma morena nova ali, do jeito, deita com ela, Abraão. E o cara foi para a galera. Abraão deita com Agar. E veja o que diz os versículos 15 e 16 de Gênesis 16. Agar deu luz a um filho de Abraão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Presta atenção nos detalhes. Abraão tinha quantos anos? Quando Agar o fez pai de Ismael. Agar fez Abraão pai de Ismael. Mas a promessa não foi Agar fazer Abraão pai. A promessa é que quem ia fazer Abraão pai? Deus. E Deus faz no impossível. Se a promessa que Deus te fez está se tornando impossível,
Começa a celebrar, porque Deus primeiro complica para depois manifestar a sua glória. Não é porque Ele te prometeu que as portas vão se abrir, muito pelo contrário, quando Ele te promete, as portas vão começar a se fechar, mas quando elas se fecharem, comece a celebrar, porque Ele está fazendo o impossível para transformar o impossível em milagre. Não vai ser fácil quando Deus disser. Se é Ele que está fazendo, primeiro vai ser impossível. Muitas pessoas não vão acreditar, mas o Senhor vai enviar profetas para dizer que Ele ainda acredita naquilo que Ele te prometeu. Abraão e Saraí deram um jeitinho na promessa de Deus. E eu tenho outro conselho para te fazer, para te dar. Não permita, escuta, não permita que Satanás tente cumprir as promessas que Deus te fez. Porque Satanás, ele vai lá na frente querer cumprir as promessas que Deus te fez. Foi fácil? É Satanás que está fazendo. Não cai nessa. Foi bem facinho. Abraão teve uma noite com Agar. Ela engravidou de primeira. E 9 meses depois o menino estava nos braços. E o pior é que Abraão e Saraí achavam que estavam vivendo a promessa. Mas não estavam. Satanás foi na frente de Deus. E Satanás pode ir na frente de Deus? Pode. Porque Deus não tem responsabilidade com a sua ansiedade. Deus não tem responsabilidade com a sua pressa. Deus não tem responsabilidade com a sua angústia, com o tempo que você quer que Ele faça. Deus tem responsabilidade com a promessa que Ele fez no tempo que Ele determinou. Seu beicinho não muda Deus, sua revolta não muda Deus, sua ansiedade não muda Deus, seu estresse não muda Deus. Ele disse através de Malaquias, não muda. Porque sempre que Satanás vai na frente tentando cumprir a promessa que Deus fez, vai trazer consequências. Quer que eu prove? Gênesis 16, 15 e 16. Vamos ler de novo o texto. Agar deu luz a um filho de Abraão, e este deu o menino o nome de Ismael. Abraão tinha quantos anos? Quando Agar o fez pai de Ismael. Coloca no versículo seguinte aí, por favor. O versículo seguinte de Gênesis 16, 16, é Gênesis 17, 1. E olha o que diz. Quando Abraão completou quantos anos? O Senhor lhe apareceu e declarou. Preste atenção. O versículo anterior diz que ele tinha quantos anos? E agora ele tinha quantos? 86 para 99 dão quantos anos? 13 anos. Sem Deus aparecer para Abraão. 13 anos. Sem Deus falar com o amigo dele. Por quê? Porque ele não esperou o tempo da promessa. E eles achando que estavam vivendo a promessa de Deus. E Deus, meu irmão, se você está vivendo a promessa de Deus, Deus está falando com você. Agora, se você saiu do lugar da promessa, Deus está calado. Você pode até ser amigo dele, Abraão também era. Aliás, Abraão era o amigo de Deus. Só que porque ele permitiu que Satanás fosse na frente de Deus para cumprir a promessa. 13 anos sem Deus falar com ele. 13 anos sem Deus aparecer para ele. Mas apesar disso, apesar dos erros de Abraão,
O que Deus prometeu, Ele cumpriu. Eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer, apesar dos seus erros, Deus ainda está cumprindo as promessas na sua vida. Apesar dos seus erros, porque Deus, quando Ele fez a promessa, Ele sabia que você ia vacilar, macho. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Não que Ele vai passar a mão no erro, não que Ele vai prometer apesar do erro, mas quando você se alinhar, aí ele cumpre. Apesar do erro de Abraão, da ilusão de Abraão, de achar que estava vivendo a promessa, você está vivendo. Gênesis 17, 2. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o quê? Ele não já era. Mas não era a promessa de Deus. Depois que Ismael já tinha 13 anos, Deus disse, ei macho, eu te prometi que ia te fazer pai, ainda vou. Tem pessoas aqui que estão pensando que estão vivendo a promessa e não estão vivendo ainda, porque você sabe o preço que você está pagando, porque pensa que está vivendo a promessa. Deus está calado, mas Ele me mandou de novo como profeta de Deus aqui na sua vida, para te dizer que Ele renova nesta noite, apesar do teu vacilo, Ele renova de novo contigo a promessa que Ele já fez. Ele disse que ia fazer e Ele vai. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não te chamará mais Abrão, mas doravante teu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de muitas nações. E eu repito, cuidado para você não estar vivendo o que pensa ser promessa de Deus sem ser. O preço é alto demais. O preço é Deus não falar contigo. Mas o Senhor mandou te dizer, Ele está renovando a promessa que Ele fez na tua vida. E o que Ele te fez, e a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir no tempo que Ele já havia determinado. E para algumas pessoas o tempo que Ele determinou foi agora, está começando agora. Esse é o tempo que Ele determinou. Você não esperou, você achou que era antes, você achou que não vinha mais, mas o Senhor me manda como profeta de Deus para dizer que Ele já havia determinado o tempo de cumprir a promessa, e esse tempo é chegado. Esse tempo é chegado. Esse tempo é chegado. Tem alguns recebendo, e são para esse que o Senhor está falando. Gênesis 21. O Senhor, Deus, visitou Sara. Como? E fez por ela, como? Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso.
Quando? Repita comigo, quando? Não. Só estou ouvindo a Elizabeth. Eu vou começar de novo. E quando eu disser no tempo, você lê essa última parte aqui. Se você está recebendo, se você está aqui só para comer o peru, já nós comemos. Tem coisa muito melhor do que aquele arroz que tem ali com frango sendo liberado aqui. Se você crê naquilo que Deus está mandando eu profetizar, ano que vem você vai bancar esse jantar sozinho. Então mata a tua fome e a tua ansiedade de comer o peru e come o que Deus está liberando como palavra. Se é para Jesus, então aplaude ele direito. O Senhor Deus visitou Sara. Como? Como? Não, volta lá para 21. Vamos começar de novo. A gente não ensaiou, agora foi só ensaio. O Senhor Deus visitou Sara como? E fez por ela como? Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, quando? E o tempo que Deus marcou para realizar a sua promessa é agora, 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 é agora. Ele marcou o tempo, não foi no seu tempo, não era no seu tempo, é nesse tempo. Ele marcou esse tempo para cumprir o que te prometeu. Porque ele cumpre o que promete. Ainda não é sombra, é só um ensaio, você não está vivendo ainda. É chegado o tempo que Deus marcou para cumprir. No tempo que Deus tinha marcado. Não era no seu tempo, não era na sua vontade. Deus não tem responsabilidade com a sua ansiedade, eu repito. Sua ansiedade não muda nada em Deus. Ele não bate nem a pestana. Mas Ele determinou um tempo e Ele determinou esse tempo para você. 25 anos depois, Deus estava cumprindo. Abraão e Sara estavam tendo um filho. Não sei se fazem 5, se fazem 10, se fazem 20, 25, não sei quanto tempo faz, mas o Senhor determinou esse tempo para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Então celebra. Celebra. Você recebe aquilo que você celebra. Ninguém precisa acreditar em você. Deus já acreditou, isso é suficiente, cara. Você não precisa de tapinha nas costas e alguém dizer eu acredito em você. Você não precisa disso. Tem um Deus que acredita. Você não precisa que a sua família acredite. Você não precisa que seus pais acreditem. Você não precisa que seu cônjuge acredite. Só quem precisa acreditar é você. A promessa foi para você.
Celebre, que quando você celebra, você vai receber. Não são para todos. Não, ele me disse que não seria para todos. Não seria para todos. Agora que eu já introduzi, deixa eu pregar, eu ainda tenho 50 minutos. Quantos vão receber promessas aqui em 2026? Quantos vão ter suas promessas realizadas em 2026? Eu disse que não eram, o Senhor me disse que não eram todos, eu estou vendo que não são todos. Quantos aqui vão ter suas promessas cumpridas em 2026? Só tem um detalhe. Agora volta o Mardônio. Apostólico, profético, parece que deu uma murchada aqui agora. Só tem um detalhe. Todas as promessas de Deus são condicionais. O Deus que cumpre promessas vai cumprir as promessas que Ele fez no tempo que Ele determinou. E qual é o tempo de Deus cumprir as promessas que Ele fez? O tempo determinado é esse. O tempo da sua obediência. Deuteronômio 28. É um dos textos mais claros da Bíblia. Sobre o princípio espiritual da obediência. Em Deuteronômio 28, Deus deixa evidente que as promessas dele não são fruto do acaso, mas da decisão consciente de ouvir, crer e obedecer. Ouvir a profecia, a promessa, crer nela e obedecer. Em Deuteronômio 28, antes de Deus falar sobre as consequências da desobediência, o Senhor apresenta um convite: obedecer para viver as promessas de Deus. Alcançar as promessas de Deus começa com obedecer a palavra do Senhor. Deuteronômio 28, 1 diz assim, ó: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Obedecer ao Senhor não é apenas seguir regras, é estar sensível à sua voz e obedecer. Eu já estou aqui imerso. Cheguei aqui 7 horas, ainda fui ali fora, mas quando eu saí desse altar já é meia-noite, eu não piso mais na calçada. Por quê? Porque eu já não falo mais em celular a partir de hoje. 7 dias eu estou aqui imerso. Você tem que fazer isso? Não. Deus pediu para mim, não foi para você. Mas Ele pediu para mim. E há 9 anos eu fico aqui, incomunicável, virtualmente. Meu pai faz aniversário dia 6, há 9 anos. Meu pai tem 81 anos, dia 6 agora faz 82. Há 9 anos, eu não ligo para ele no dia do aniversário dele, nem vou lá. Porque quem não amar mais pai, quem não amar a Deus mais do que a pai, mãe, filho, filha, cônjuge, não é digno de Deus. Ele pediu e eu obedeço. Muitos querem as promessas, mas poucos se dispõem a ouvir com atenção a voz do Senhor.
e obedecer. A obediência atrai promessas que nos alcançam. Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Então não é você correndo atrás dela, é você andando e ela correndo atrás de você. Você não consegue nem se esconder, ela vai te achar onde você estiver, se você obedecer. Quando nós obedecemos, a gente não precisa correr atrás das promessas, elas nos perseguem. Quem cumpre o que promete para Deus, vive debaixo de um favor ativo, constante de Deus. A bênção chega quando você nem espera. A bênção chega e você nem sabia que ela ia chegar. A bênção chega e Ele nem tinha prometido. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam, que lhe obedecem. A obediência cumpre promessas em todas as áreas da vida. Em todas. Em todas. Deuteronômio 28:3. Bendito serás e tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros do teu rebanho. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será o entrar, bendito será o sair. É no campo, é na cidade, é os teus filhos, é a terra, é o trabalho, é quando você entra, é quando você sai. A bênção está te perseguindo, a promessa está te acompanhando. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Deus não te chamou para cumprir promessas isoladas em alguma área da sua vida, enquanto a outra está desgraçada. É nas finanças, é na família, é na saúde, é no filho, é no ministério, é em todas as áreas. A promessa de Deus é essa. Porque tem gente que está muito bem financeiramente, mas o casamento está acabando. Que promessa é essa? Satanás também dá riquezas. Vou falar isso numa escola que nós vamos começar agora em janeiro. Escola de empreendedores. Satanás dá mais riqueza do que Deus. Satanás dá mais riqueza do que Deus. Foi isso mesmo que você ouviu eu falar. A diferença é que a prosperidade que vem do cão traz dor, mas a prosperidade do Senhor não acrescenta dor. Cumprir o que você prometeu gera promessas espirituais, familiares, emocionais, materiais, em todas as áreas. Cumprir o que você prometeu traz vitória sobre os inimigos. Deuteronômio 28:7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E tu parado, e Deus fazendo. A vitória não vem da força humana, a vitória vem da obediência. Batalha espiritual. Nós assistimos um filme, documentário, eu, a Jo, Lidiana e mais algumas pessoas aqui. E eu ouvi uma frase lá tremenda: só entre em batalha espiritual se você estiver em obediência. A pastora Tânia Teresa falou isso. E se você está em obediência, irmão, você só vai levantar a mão e o Satanás tem que sair. Você não precisa estar em guerra.
Tem uma música que eu tenho, tem uns louvor aí, irmão, misericórdia. Ainda bem que vocês não cantam aqui. Ainda bem que as músicas daqui são perguntadas para Deus, se é para cantar. Tem uma música que diz assim: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno, com o meu louvor nas mãos. Enquanto eu atacava, o inimigo veio e pegou. Como assim? Como é que eu estou em guerra e o inimigo vem e pega um dos meus? Que Deus é esse? Que Deus é esse que enquanto eu estou em guerra, o inimigo vem e pega meu filho? Não, ele não pegou o filho porque você estava em guerra. Ele pegou o filho porque você estava em desobediência. Ele pegou o filho porque tinha brecha, não é por causa da guerra. Porque quem está em obediência está aqui. Eu estou pregando a palavra. Quem está em obediência, todos os inimigos são derrotados. Na sua presença, você vai ver a derrota. E o inimigo vindo pegar um dos céus e ele indo para o 7 caminhos, é o que está na palavra, irmão. Então, se o inimigo pegou um dos teus, não é porque você estava em guerra, é porque você estava em desobediência. Guerreando em desobediência. Quando cumprimos o que prometemos, Deus luta nossas batalhas e confunde os nossos adversários. Cumprir o que você prometeu libera prosperidade e provisão. Deuteronômio 28, 8, 11 e 12. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros. Vai recebendo. Bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. 11. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Essa terra que o Eterno, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no tempo, e abençoar toda obra das tuas mãos. Não é 30%, não é 50%, é 100%, toda obra das tuas mãos. Emprestará, muita gente vai recebendo. Porém, tu não pedirás, tu não tomarás emprestado. Chegou o tempo de você pagar os empréstimos e emprestar sem juros para os teus irmãos, para socorrer um dos teus. Chegou o tempo de você não financiar mais para pagar o custo. De não pedir emprestado está condicionado a emprestar. Quantos aqui querem emprestar? Então receba a unção de não pedir mais emprestado. A promessa de não pedir mais emprestado é a promessa é a condição de emprestar. Celeiros cheios, chuva no tempo certo, abundância no trabalho das mãos. Prosperidade bíblica é ter provisão constante com a bênção de Deus. Deus honra quem o honra. Aqueles que cumprem suas promessas, Deus honra. Cumprir o que você prometeu te coloca como referência e não como cauda. Deuteronômio 28, 9 e 13. E Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento.
Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres os mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para guardar e cumprir, sendo assim estareis sempre por cima e nunca por... Escute, eu vou liberar para alguns aqui nessa noite agora. Você sentou muitas vezes para aprender, e quem senta para aprender tem autoridade de levantar para ensinar. O Senhor não te escolheu para ser um aprendiz, o Senhor te escolheu para ser um influente. Você já participou de muitos cursos. Se prepare, porque é chegado o tempo de você dar esses cursos. Você ouviu muita gente. Se prepare, porque é chegado o tempo dessa gente te ouvir. Você pagou caro para te treinarem. Chegou o tempo de você cobrar caro para você treinar. Você tem que viajar para ter treinamento. Vão viajar para cá para receber treinamento de você. Porque o Senhor te escolheu para referência. Não é aquele que está alinhado com Deus que ensina para muita gente. É você que está alinhado com Deus que vai ensinar para muito mais. Não está no esboço não, tá? Eu estou entregando. Se você está recebendo, então recebe. Começa a planejar, começa a sonhar. Que Deus está gerando no seu espírito, está gerando dentro de você. Lembra do que eu disse no começo da mensagem? A sua angústia era um menino, não era um menino nascendo aí não. Era projetos, era coisas que o Senhor está gerando dentro de você. Estratégias, novos negócios, novos ministérios. O Senhor gerando dentro de você. É por isso que você estava grávido hoje, cara. Você está grávido, mas eu estou fazendo parto. Meu Deus, pastor é tudo, é psicólogo, é psicanalista, é psiquiatra, é babá, é motorista, e agora é parteiro também. Mas Deus disse que alguns estavam grávidos aqui hoje. Eu estou aqui para fazer o parto. Nasça isso aí que está dentro de você. Nasça agora que está dentro de você. Nasça em 2026. Isso está dentro de você agora. Nasça agora, vem. Nasça, vai, libera, William. Nasce agora. Se manifestará. Vai que eu não consigo mais pregar. Você está sentindo esses dias era contração, cara. Adonai se manifestará. Virou uma maternidade isso aqui nessa noite.
coisa nascendo aqui, disse o Senhor. Raibe aqui a sorama e a candaraia seja. Coroa a criança, não prende não. Eu não sou obstetra, não entendo não. Mas eu acho que quando é para nascer. A senhora já pariu quantos, Elizabeth? Quantos? A senhora já pariu? 4, 3. Quando é para nascer, se segurar muito, falta oxigênio, né? Não dá para segurar. Quando tem que nascer, tem que nascer. Aos medrosos aí, aos medrosos. Só tiver enlaçado. Aí segura. E o que tem que fazer? Que tem que desenlaçar. Porque se demorar, pode faltar oxigênio. É assim? Não preste atenção. O que está nascendo em você, se tiver enlaçado, não nasce. Aí o obstetra tem. É assim, filha? Se não for, você corrige. O obstetra tem que meter a mão lá e desenlaçar. É assim? Se tiver mais de 2, não consegue. Vai pegando no teu espírito aí. Que quem é espiritual já pega. Se tiver 1 ou 2 laçado, o obstetra pega a mão e desenlaça. Se tiver mais de 2, tem que fazer cesariana. O corte é pior. Vai deixar cicatrizes. 7 camadas. É porque o espírito dele é cétuplo. Ele não faz nada pela metade. O espírito dele é cétuplo. É 1 para cada camada. Mas vai nascer esse negócio aí. Vai nascer. Ele vai cortar. E vai nascer. E vai nascer. Se tiver com a passada, ele já está metendo a mão. E está tirando. Mas se tiver com mais, ele vai cortar. E vai nascer. E vai nascer. E vai nascer. E vai nascer. Adonai se manifestará. Escute. Eu falei 6 pontos aqui nessa parte final. Quantos laços tem aí? Foram 6 pontos. Essa criança que está nascendo aí, esse projeto, esse plano, esse sonho, essa promessa, tem quantos laços? Porque se não tiver nenhum laço, vai nascer agora livre. Já nasceu. Mas se tiver 1, 2 laços, segundo a mulher que mais pare aqui nessa igreja, ainda bem que agora a fábrica fechou. Graças a Deus. E ela vai muito atrás de entender as coisas, né? Lá teve 4 meninos já. Se tiver até 2 laçadas, o obstetra ou a obstetra coloca a mão e desenlaça e puxa. E o menino nasce. Mas se tiver mais de 2 laçadas, nasce também. Só que tem que cortar. Vai doer. A recuperação é muito maior. Tem que tomar uma hack. Não é normal, não tem não, né? Tem que tomar uma hack. Que pode ter sérias complicações. Ixi. Da largura do dedo mindinho a injeção. Misericórdia. Mas vai nascer. Mas cabe a você tirar o laço. Se tiver até 2, ele está puxando. Se tiver 6, foram 6 pontos. Vai nascer cesariana. Mas que vai nascer, vai. Porque se demorar a nascer, falta oxigênio no projeto. Só que se oxigênio é ar. Só que oxigênio é ar.
ar, é espírito. Quem está te conduzindo para esse novo projeto é o Espírito. Não retarda o nascimento, senão o Espírito não vai estar lá. E vai nascer morto. Você precisa acreditar no que foi pregado nessa noite. E deixar nascer. Deus deixa claro. Obedecer é uma escolha que gera consequências eternas e visíveis. A obediência, as bênçãos da obediência não são apenas promessas futuras, mas realidades acessíveis a quem decide andar segundo a palavra do Senhor. Amém? Fica de pé nessa noite. Obrigado, filha. Daqui de cima, eu contemplo Deus puxando alguns. Deus movendo alguns. Não se assuste. Deus vai fazer tantas mudanças agora, já agora. Não se assuste com algumas limpezas que o Senhor vai fazer. A árvore que ele está dando, a árvore que está dando fruto, ele limpa. Ele limpa. Tem coisas que você não vê que é sujeira, mas ele vê. Tem pessoas que ele vai ter que tirar do seu ciclo, porque você pensa que é uma bênção. Escute, ele sabe que não é. Não chore pelo que Deus está fazendo. Celebre o que Deus está fazendo. Abraão só se tornou próspero, só se tornou pai de nações quando Ló foi-se embora. Alguns Lós vão ter que ir embora. Você vai ter que cortar o cordão umbilical de Ló. Porque quando Deus liberou a promessa para você, foi para você. Não foi juntando o sobrinho, o agregado. Deus não quer abençoar o Ló. Entenda isso. E enquanto você estiver com Ló, a bênção não vem. Que a bênção é para alcançar você e não pode alcançar Ló. Então você tem que deixar Ló ir. Você tem que cortar alguns ciclos passados. Com pessoas passadas. Não adianta você ficar preso a isso. Gratidão é coisa que você guarda e honra, mas tem um tempo para terminar. Para de investir onde Deus não mandou, mas você investir. Para de semear onde Deus mandou você parar. Mesmo que seja aqui. Porque se você não liberar Ló, só dá confusão. Pode não dar com ele, mas dá com os outros. Enquanto Abraão e Ló estavam juntos, eram os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. Abraão nunca brigou com Ló, mas o problema sempre foi Ló.
problema é que tu quer carregar Ló no colo. Ló já é um homem. Ló já é um homem. Ele sabe se virar sozinho. E sabe o que está faltando para ele se virar? Um empurrão. Vai. Aí a promessa chega. Aí a promessa chega. Eu preguei para algumas pessoas aqui nessa noite. Que Deus determinou esse ano para realizar promessas de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos. Mas Deus te convida nessa hora a você avaliar a sua desobediência ou a sua obediência. Alguma área que está desalinhada. Alguma decisão adiada. Você está segurando, Deus já falou, já mandou, já disse. Mas você fica adiando toda hora, todo tempo, todo instante. É essa decisão adiada que está adiando também a sua promessa. Há algo que você prometeu e não cumpriu. Deus só vai fazer quando você cumprir. Ah, mas se o senhor fizer isso, eu faço isso. Não dá para barganhar com Deus. Não dá. Não espere Deus fazer para você fazer sua parte. Não, é você fazendo e Ele cumprindo o que Ele prometeu. Porque essa condição está atrelada à promessa. Abraão só tinha Isaac. E Deus disse: me dá ele. Eu quero ele. Só que quando Abraão pede Isaac, ele quer Abraão, não é Isaac. Aí quando Abraão entregou Isaac, aí Deus disse assim: agora sim vai se cumprir. Deus já tinha feito a promessa, mas tinha uma condição: Abraão entregar Isaac. Porque a promessa que Deus te entregou não pode ser maior do que o Deus da promessa. O problema é que a gente se agarra na promessa. Isaac era a promessa. E Abraão se esqueceu do Deus da promessa, porque se encantou com a promessa. Nessa noite o Senhor te pede o teu Isaac. Cumprir o que você prometeu é a chave que destrava o favor de Deus. Essa é a mensagem mais motivacional que eu já preguei. E preguei porque Ele mandou. Deus quer cumprir promessas na sua vida. E Ele determinou esse tempo para cumprir. Esse tempo. Promessa que Ele fez há 1 ano, 10, 15. Foi esse tempo, 2026. Esse tempo que está entrando daqui a 20 minutos. A única condição. Por isso o tema: cumpre o que você prometeu. A única condição: cumprir o que você prometeu. Eu quero chamar pessoas aqui na frente para se prostrar diante do Senhor. Pessoas que estão gerando, sentindo as contrações esses dias, mas estão com medo de parir, né? Primeiro filho dá medo, não dá, Viviane? Ela estava tranquila até começar as contrações. Eu lembro dessa aqui também parei na primeira vez. Dói, dá um medo lascado. Está gerando de novo, você não é mais menino. É projetos, é ministérios.
quer se reconciliar. Meu Deus. Os sonhos de Deus maiores que os meus,